Persista. Porque existe um momento na vida em que a maioria das pessoas desiste a poucos passos da transformação que tanto pediu a Deus. Elas oram, acreditam por um tempo, começam animadas, fazem planos, organizam ideias, criam metas, mas quando o resultado demora, a fé enfraquece. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você está hoje. Você já tentou mudar sua vida financeira? Já tentou sair das dívidas? Já tentou começar algo novo? Já tentou acreditar que sua realidade podia melhorar? Mas o tempo passou, os problemas continuaram aparecendo e a vontade de parar começou a crescer dentro de você. Só que existe algo que poucas pessoas entendem. A persistência não é apenas insistir. Persistência é continuar mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os números não mudam, mesmo quando o esforço parece invisível. E a Bíblia mostra isso o tempo inteiro. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Perceba uma coisa poderosa nesse versículo. Deus não disse talvez, ele disse ceifaremos. Existe uma colheita reservada para quem permanece. O problema é que muita gente desiste na estação errada. Elas abandonam o plantio antes da colheita aparecer. Elas param exatamente quando estavam ficando fortes. Talvez você olhe para sua conta bancária hoje e pense que nada está mudando. Talvez você veja outras pessoas crescendo e sinta que ficou para trás. Talvez exista uma pressão silenciosa dentro de você, dizendo que já é tarde demais. Mas não é tarde. Enquanto existir vida, existe possibilidade. Enquanto Deus estiver com você, existe caminho. A persistência é a ponte entre o lugar onde você está e o lugar onde Deus quer te levar. E quase ninguém consegue atravessar essa ponte porque ela exige paciência, disciplina e fé constante. A maioria quer milagres instantâneos, mas Deus trabalha também nos processos. Davi não virou rei em um dia. José não saiu da prisão em uma noite de glória. Noé passou anos construindo algo que ninguém entendia. E todos eles tinham uma característica em comum: continuaram mesmo sem aplausos. Existe algo perigoso acontecendo hoje. Muitas pessoas começaram a acreditar que, porque falharam algumas vezes, nasceram para viver limitadas. Só que fracasso não define destino. Um erro não define sua identidade. Uma perda financeira não determina o resto da sua vida. Em Provérbios 24:16, diz que o justo cai 7 vezes e se levanta. O texto não diz que ele nunca cai. O diferencial é que ele se levanta. E talvez isso seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito. Você precisa continuar. Porque pessoas persistentes vencem batalhas que pessoas talentosas abandonam cedo demais. Pense em quantas vezes você quase desistiu de você mesmo. Quantas vezes olhou para a própria vida e pensou que não conseguiria mudar. Quantas vezes começou algo motivado e depois perdeu a força. Isso acontece porque a mente humana gosta de resultados rápidos. Mas crescimento verdadeiro leva tempo. Uma árvore forte não cresce em um dia. Primeiro a raiz se aprofunda. E ninguém vê a raiz. O mundo celebra frutos, mas ignora processos. Talvez Deus esteja fortalecendo suas raízes nesse momento. Talvez o silêncio que você sente não seja abandono. Talvez seja preparação. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida financeira. Prosperidade não nasce apenas de oportunidades. Prosperidade nasce de constância. Tem gente que ganha dinheiro e perde porque não tem estrutura emocional. Tem gente que começa um projeto e abandona na primeira dificuldade. Tem gente que vive motivada por emoção e não por propósito. E emoções mudam rápido. Um dia você acorda inspirado, no outro, cansado. É por isso que disciplina e persistência precisam caminhar juntas. Em Lucas 16:10, Jesus disse: "Quem é fiel no pouco também é fiel no muito." Deus observa a constância. Deus observa quem continua quando ninguém está olhando. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade, mas Deus esteja esperando você ser fiel nas pequenas atitudes. Organizar suas finanças. Parar de desperdiçar dinheiro. Aprender algo novo. Melhorar sua mentalidade. Cuidar da sua saúde emocional. Desenvolver habilidade.
Porque milagres também encontram pessoas preparadas. E muitas vezes a resposta que você pediu já está vindo, mas você precisa permanecer firme para alcançá-la. Existe uma guerra acontecendo dentro da mente de quem quer crescer. Uma voz diz: continua. Outra diz: desiste. Uma voz lembra das promessas. Outra lembra dos fracassos. E quem vence essa batalha interna muda completamente de vida. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Observe isso. Perseverança faz parte da caminhada espiritual. Não existe transformação sem resistência. Não existe crescimento sem pressão. O ouro é provado no fogo. E talvez o fogo que você enfrenta hoje esteja produzindo uma versão mais forte de você. Agora imagine se José tivesse desistido na prisão. Imagine se Davi tivesse desistido quando foi perseguido. Imagine se Pedro tivesse parado depois dos erros que cometeu. A história mudaria completamente. Só que eles entenderam algo poderoso. Momentos difíceis não são o capítulo final. E você precisa entender isso também. O que você vive hoje não define o que viverá amanhã. Seu cenário atual não limita o poder de Deus. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus ainda tem futuro para você. Deus ainda tem portas que você não viu. Deus ainda pode restaurar áreas que parecem destruídas. Mas existe uma condição silenciosa para quem quer viver algo novo: não parar no meio do caminho. O inimigo da transformação não é apenas o fracasso, é o desânimo constante. Porque uma pessoa desanimada perde força antes mesmo da batalha terminar. E talvez hoje você precise recuperar sua energia espiritual. Talvez precise lembrar por que começou. Talvez precise voltar a acreditar em você. Porque ninguém consegue construir uma vida próspera carregando pensamentos de derrota o tempo inteiro. Muita gente quer colher abundância mantendo hábitos de escassez. Quer viver crescimento sem mudar atitudes. Quer resultados diferentes repetindo decisões antigas. Só que persistência verdadeira também envolve evolução. Não é insistir nos mesmos erros. É continuar aprendendo. Continuar ajustando. Continuar melhorando. Em Provérbios 21:5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura. Olha a profundidade disso. Planejamento importa. Organização importa. Persistência inteligente importa. Talvez você tenha começado a perceber que algumas coisas precisam mudar urgentemente na sua vida. Seus pensamentos, seu comportamento financeiro, seu ambiente, suas amizades, seu foco. Porque existem pessoas que drenam sua energia e matam seus sonhos antes mesmo deles nascerem. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi desacreditado pela própria família. Jesus foi rejeitado por muitos. Nem todo mundo vai entender sua transformação, nem todo mundo vai apoiar seu crescimento. E tudo bem, você não precisa da aprovação de todos para viver o propósito que Deus colocou dentro de você. Existe uma frase forte na Bíblia que pode mudar completamente sua mentalidade. Em Filipenses 4:13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não significa que tudo será fácil. Significa que você não estará sozinho. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Você não está lutando sozinho. Deus vê suas lágrimas silenciosas. Deus vê seu esforço escondido. Deus vê as noites em que você tentou continuar mesmo cansado. E existe recompensa para quem permanece firme. Talvez você esteja cansado de lutar financeiramente. Talvez esteja cansado de sobreviver ao invés de viver. Mas escute isso com atenção. A persistência de hoje pode construir a liberdade de amanhã. Pequenas decisões repetidas diariamente criam grandes resultados no futuro. Economizar um pouco, aprender um pouco, melhorar um pouco, crescer um pouco todos os dias. O problema é que muita gente subestima pequenas mudanças, mas pequenas sementes criam grandes árvores. E sabe o que destrói muitos sonhos? Comparação. As pessoas olham para quem já chegou longe
e esquecem que cada processo tem um tempo diferente. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. José recebeu a promessa muito antes do palácio. Existe um intervalo entre promessa e realização. E nesse intervalo, a persistência é testada. Você continua mesmo sem sinais? Continua mesmo sem aplausos? Continua mesmo sem garantias? Porque é nesse lugar que os fortes são formados. Talvez você tenha entrado nesse vídeo se sentindo sem direção. Talvez tenha pensado em desistir de algo importante. Mas existe um motivo para você ainda estar aqui ouvindo essas palavras. Deus ainda não terminou sua história. Seu melhor capítulo não ficou no passado. Seu futuro ainda pode surpreender você. E a persistência será a chave que abrirá portas que o desânimo tentou fechar. Comece a olhar para si mesmo de forma diferente. Pare de repetir frases de derrota. Pare de alimentar pensamentos que diminuem seu potencial. Em Provérbios 23:7 diz: porque como imaginou em sua alma, assim é. Sua mente influencia suas decisões. E suas decisões constroem sua realidade. Por isso, proteja seus pensamentos. Proteja sua fé. Proteja sua visão de futuro. E talvez hoje seja o dia de tomar uma decisão definitiva. A decisão de não abandonar mais seus sonhos. A decisão de parar de viver no automático. A decisão de acreditar que Deus pode transformar sua vida financeira, emocional e espiritual. Não de maneira mágica e instantânea, mas através de uma nova mentalidade, novas atitudes e uma fé persistente. Você não chegou até aqui por acaso. Existe propósito na sua caminhada. Existe aprendizado nas dificuldades. Existe força sendo construída dentro de você agora mesmo. E quando olhar para trás, perceberá que os momentos mais difíceis também foram os momentos que mais fortaleceram sua alma. Então continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo inseguro, continue. Mesmo sem entender tudo, continue. Porque a persistência separa quem apenas sonha de quem realmente vive transformação. E talvez o próximo passo que você der seja exatamente o passo que mudará sua história. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu não vou desistir. Quero saber quantas pessoas decidiram permanecer firmes a partir de hoje. E se você acredita que 2026 pode ser um ano completamente diferente na sua vida, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa série foi criada para fortalecer sua mente, sua fé e sua visão financeira. Aqui você não recebe apenas motivação momentânea. Você recebe direção para construir uma nova realidade. E compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em desistir. Às vezes, uma palavra no momento certo pode levantar uma vida inteira. Porque nada é impossível para Deus.